Eles se casaram bem novos, e eles se casaram porque a minha mãe engravidou de mim. E naquela época era extremamente inaceitável uma adolescente sozinha, estava sem estar casada. Então os meus avós, né, os pais da minha mãe obrigaram ela a se casar, e os avós, no caso pais do meu pai, também obrigaram ele para que ele assumisse a responsabilidade e tal. Então eles se casaram muito novos. O meu pai sempre foi um bom pai, apesar de muito novo, apesar desse casamento obrigado, eles sempre se davam bem. Eles eram amigos, eles eram companheiros. Eu nunca vi eles brigando, discutindo na minha frente. Eles tinham uma relação normal, uma relação ok. Depois de alguns anos, a minha mãe acabou engravidando do meu irmão, e foi aí que parece que tudo começou a desandar. A minha mãe sempre falava que o meu pai tinha um amigo, um melhor amigo na época da escola, que era um rapaz com quem ele andava assim pra cima e pra baixo, mas que ela não achava nada demais, era realmente só um amigo, assim como ela também tinha as amigas dela que ela andava pra cima e pra baixo. Só que depois que meu pai casou com a minha mãe, esse amigo do meu pai, ele acabou mudando de cidade com os pais dele. Naquela época não tinha celular, não tinha telefone, nada. Então eles meio que acabaram perdendo contato ali por conta de não ter como se comunicar. Só que meu pai sempre falava desse amigo dele com muito carinho, sempre tinha uma lembrança muito boa dele. E a minha mãe até então achava que era realmente porque era um amigo muito querido, uma pessoa que tinha sido importante e tal. Mas nem então nada demais. Enfim, quando meu irmão nasceu, a família normal, não foi assim uma super mudança. Meu pai continuou tratando a minha mãe muito bem, ajudava muito ela. Eu olhava pra eles e eu até falava: Nossa, quando eu arrumar um marido, eu quero que ele seja igual ao meu pai, porque meu pai trata a minha mãe muito bem. Enfim, só que aí, de acordo que o meu irmão ele foi crescendo, o meu pai foi começando a agir diferente com ele. Meu pai era, tipo assim, muito carinhoso comigo, mas o meu pai nunca passou dos limites, nada. Ele era carinhoso como um pai é carinhoso com uma filha. Mas ele nunca tinha me faltado com respeito, nunca tinha, sabe, passado a mão em mim, nada, 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 gente, nunca. Mas com meu irmão, se comigo ele era carinhoso, com meu irmão ele era, tipo assim, 100% muito mais carinhoso com meu irmão. Ao ponto das pessoas começarem a se questionar, ao ponto das pessoas acharem aquilo muito estranho, sabe? Ele ser, tipo, muito carinhoso com o menino, com aquela criança. E assim, ele só gostava que ele desse banho no menino, ele gostava dele trocar, ele gostava que ele fizesse tudo pra ele, não deixava minha mãe fazer nada. Inclusive, várias vezes eles até chegaram a brigar por conta disso, depois que meu irmão nasceu, eles brigavam porque a minha mãe queria fazer as coisas pelo meu irmão e o meu pai não deixava. Mas enfim, todo mundo, outras pessoas falavam assim: é porque eu fui um homem, tem apego e tal, isso e aquilo. Então fomos já levando. Só que de acordo com meu irmão ia crescendo, principalmente quando ele chegou ali na fase da adolescência, quando ele pegou seus 14, 15 anos, o meu pai ficou extremamente obcecado por ele. Gente, o meu pai não deixava ele sair de casa. O meu pai não deixava ele se relacionar com outras meninas. Ele começou a entrar na fase onde ele queria namorar, onde ele queria ficar com outras meninas. Meu pai não deixava. Meu pai não deixava ele trazer menina nenhuma pra dentro de casa. E se ele trouxesse, mesmo que falando que era uma amiga, ou às vezes ele trazia falando que era para um trabalho, meu pai mandava ele mandar ela embora, porque ele não queria meninas perto dele. Então, assim, meu pai trancava meu irmão de uma forma que ele não queria que ele tivesse contato com ninguém. Mas era incrível. Não era como se quando ele tivesse contato com outros homens, meu pai não implicava. Era quando ele tinha contato com mulheres. E aquilo começou a se tornar algo muito estranho. A família começou a perceber, a minha mãe começou a perceber. Aquela atitude não era normal. Normalmente, o pai, quando tem um filho homem, ele fica ali, né? Incentivando, não, você tem que namorar, tem que arrumar uma menina e tal. Mas ele não suportava que outras meninas chegassem perto do meu irmão. E aí, claro, isso começou a despertar ali a desconfiança de todo mundo. Ninguém entendia o porquê. Até que um dia minha mãe mexendo nas coisas, a gente ia se mudar de casa. Então a minha mãe estava empacotando várias coisas, abriu, mexendo nas coisas do meu pai pra gente guardar. E lá ela achou algumas fotos da época de quando eles eram adolescentes, de quando eles estudavam juntos. E a minha mãe me chamou e tal pra mostrar essas fotos, porque eu nunca tinha visto. E ela até falava pra mim que ela nem sabia que aquelas fotos ainda existiam. Que eram aquelas fotos ainda que a gente revelava, sabe? Com a qualidade super ruim e tal, porque não tinha celular, era só câmera naquela época. E aí a minha mãe me mostrando e tal. Até que ela virou e falou assim: Olha, esse aqui que é um amigo do teu pai, que ele tanto falava e tal. Quando eu peguei, a minha mãe não percebeu na hora, mas quando eu peguei, que eu fiquei observando, eu falei: Mãe, esse menino é muito parecido com o meu irmão. A minha mãe estranhou, olhou, ficou olhando, 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 ela falou: Realmente, eles são muito parecidos. E aí a minha mãe chamou meu pai e tal, falou: Olha, eu achei uma foto tua com fulano e tal, ele é muito engraçado, ele é muito parecido com o nosso filho e tal. E aí, na hora que ela falou que ele era parecido, meu pai ficou super nervoso. Meu pai começou a tremer, meu pai ficou vermelho, meu pai era uma pessoa muito branquinha, então ele ficou muito vermelho, de um nada, assim, de uma hora pra outra. E aí ele começou a falar que a minha mãe tava doida, que eles não se pareciam, que não era nada disso e tal. Só porque a gente comentou que meu irmão se parecia com ele, meu pai simplesmente surtou. E ele teve um surto que a gente nunca tinha visto. E foi aí o momento em que a minha mãe começou a ligar, sabe, as coisas. E aí a minha mãe pegou, guardou essa foto e a gente foi na casa dos meus avós, que eram pais do meu pai, e a minha mãe foi
quer chamar e perguntar, conversar, porque ela começou a achar aquilo tudo muito estranho. De tanto ela pressionar minha avó começou a chorar, e a minha avó falou que na época, o meu pai e esse amigo dele, eles eram namorados, eles gostavam muito um do outro, só que naquela época o preconceito com pessoas homossexuais era muito grande, então minha avó não deixava ele se assumir porque ela tinha medo do que as pessoas podiam falar, fazer com eles. E quando ele se relacionou comigo e eu fiquei grávida, ela obrigou ele a casar. Se relacionou um caso com a minha mãe ficou grávida de mim, ela obrigou ele a casar com a minha mãe, justamente para esconder o fato de que ele era gay. E com isso, os pais do outro rapaz também sabiam, não apoiavam, não aceitavam, levaram ele embora justamente para afastar os dois. Então isso fez com que meu pai sofresse muito e hoje aconteceu o que aconteceu. Por uma ironia do destino, meu irmão é idêntico a esse amigo barra namorado dele. E quando meu irmão começou a ficar mais velho, começou a se parecer cada vez mais com ele, meu pai começou a surtar. Meu pai começou a depositar, transferir pro meu irmão, digamos assim, todo o sentimento que ele tinha por esse ex-namorado dele. Porque ele tinha ciúmes, ele não gostava do meu irmão com outras meninas, ele não deixava ele fazer nada, porque ele não queria que ele se envolvesse com outras meninas, era como se ele tivesse depositando tudo no meu irmão, os sentimentos que ele tinha, de ciúmes, amor, carinho, cuidado, tudo. Meu pai não estava bem. E foi aí que a minha mãe tentou conversar com ele e tal. É óbvio que ele não aceitou de imediato, não aceitou de cara. Mas tudo isso começou a causar um estresse muito grande nele. Então, aquilo começou a causar muitas brigas. Ele começou a surtar. A gente foi embora, a gente se mudou. Eu, a minha mãe e meu irmão. Fomos para outra casa. Meu pai continuou morando naquela casa. E a minha mãe falou que ele precisava buscar ajuda. Ele precisava se tratar, porque aquilo não era normal. E aí, claro, agora, depois de grande, toda a família já entendia, os amigos próximos já entendiam, então todo mundo apoiou muito ele para que ele buscasse tratamento adequado. E ele começou a fazer terapia, começou a fazer consultas com psiquiatra, psicólogo, enfim. A minha mãe e meu pai acabaram se separando mesmo, porque a minha mãe gostava muito, mas ela entendia o que ele estava passando. E o meu pai, depois que começou o tratamento, também entendeu o que ele era, quem ele era, de que forma era, então ele também não quis mais continuar o casamento. E hoje eles estão separados, a minha mãe, inclusive, já é casada com um outro homem maravilhoso. O meu pai conseguiu se libertar de tudo isso, e ele é casado com um outro homem que também é um cara muito incrível. Pra mim, pro meu irmão, foi meio estranho ali no início, mas a gente conseguiu entender, conseguimos aceitar. E o meu pai, hoje, ele é outra pessoa, uma pessoa muito feliz. Toda aquela situação que a gente tinha com meu irmão também acabou passando. Ele pediu desculpas, meu irmão hoje entende. E meu pai já não é mais o mesmo obcecado de antes. E meu pai agora cuida e trata o meu irmão como filho mesmo, não tem mais nada por trás disso. Então, assim, eu fico até triste por tudo que meu pai passou, a minha mãe passou por conta de preconceitos da época, por conta de medo e tudo, mas graças a Deus ele conseguiu se libertar e graças a Deus hoje ele vive quem ele é e ele tá feliz pra lá e a minha mãe tá feliz pra cá e todo mundo conseguiu superar toda essa situação.